esse convite para falar sobre diabetes, o trabalho que tem sido feito no Brasil, sobre o cuidado da gestante com diabetes. A gente vai trazer um pouco do que se tem feito em termos de diagnóstico e manejo atualmente no Brasil e no mundo. Então, para contextualizar, é importante que a gente pontue que as taxas de diabetes em geral vêm crescendo exponencialmente nas últimas 2 décadas, né, principalmente aí, desde o início da década de 80, mas principalmente nas últimas 2 décadas, e que a projeção, a prevalência em 2014 foi de 422 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes no mundo. E isso se reflete na prevalência de diabetes na gravidez. Então, em 2015, a FIGO, Federação Internacional de GO, lançou uma grande iniciativa mundial de que se voltasse as atenções da assistência para o diagnóstico e o manejo de diabetes durante a gravidez. Então, ela recomenda que a hiperglicemia e o diabetes gestacional devem ser considerados uma prioridade em saúde global. Por quê? Se a gente for olhar as estatísticas, 1 em cada 6 nascidos vivos são filhos de mãe diabética, né? Filhos de mãe que apresentam algum tipo de hiperglicemia durante a gravidez. E principalmente, a grande maioria, em torno de 84%, devem-se ao diabetes gestacional. Até o início dos anos 2000, existia muita divergência em termos de protocolos de diagnóstico no mundo. Então, cada instituição propunha um método diagnóstico diferente e isso dificultava um olhar global para as estatísticas, uma homogeneidade em termos de cuidado, de prevalência, a depender da população que se considerava. Em 2008, publicados os resultados do estudo RAPO, que foi um estudo multicêntrico, em que se avaliou os dados dos testes oral de tolerância à glicose, 75 gramas, e comparou esses resultados com os desfechos perinatais, né? E foi a partir dos resultados desse grande estudo que, em 2010, e a DPSG, que é um grupo de estudos em diabetes mundial, propôs os critérios diagnósticos que atualmente se utiliza de maneira aí mundial, né, que passaram a ser adotados. Foi a primeira vez que se propôs um critério diagnóstico baseado em resultados perinatais. Anteriormente a isso, os critérios diagnósticos que se tinham, eles eram baseados no risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 pós um diabetes gestacional, né? Então, era isso que se considerava nos critérios anteriores. E é a partir desse estudo e dessa proposição que se passou a adotar critérios diagnósticos que se baseavam realmente em desfechos perinatais. Em 2013, a Organização Mundial de Saúde e o EICOG passam a ratificar esses diagnósticos e também a recomendá-los. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em 2014, critérios. Em 2015, a FIGO e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, também passam a recomendar esses novos diagnósticos. Em 2017, o Brasil, através de uma ação conjunta da FEBRASGO, da Sociedade Brasileira de Diabetes, Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde do Brasil, se juntam e lançam uma recomendação nacional de critério diagnóstico, entrando na mesma linha do que se propunha mundialmente. Então, foi através dessa publicação, diagnóstico, né, de diabetes gestacional no Brasil, e que atualmente está sendo lançada uma segunda publicação, manejo do diabetes gestacional no Brasil, que essas instituições passam a nortear como se deve fazer o diagnóstico no Brasil. Bom, e quais seriam essas recomendações? Então, esse grupo optou por dividir
em duas possibilidades, de acordo com a viabilidade financeira e disponibilidade técnica de cada região. Então, se você tem disponibilidade de teste oral de tolerância à glicose, ou se você não tem disponibilidade desse teste. Entenda a disponibilidade do teste oral de tolerância à glicose, o que se propõe? No início do pré-natal, fazer a glicemia de jejum, e aí 3 possibilidades de corte, né? Abaixo de 92 miligramas por decilitro, que seria considerado normal, entre 92, maior ou igual a 92, até 125 miligramas por decilitro, que seria considerado como diabetes gestacional, e maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, que seriam considerados diabetes mellitus. Diabetes mellitus, primeiramente, diagnosticado na gravidez, que a gente vai chamar de diabetes mellitus ou do inglês overdiabetes. Esses 2 grupos aqui de pacientes, elas vão diretamente para tratamento. Esse grupo aqui, menos que 92, que é o considerado normal, ele é retestado a partir de 24 semanas. Se a paciente iniciou o pré-natal tardiamente, acima de 24 semanas, ela vai teste e o teste jejum 1 hora após sobrecarga de glicose. E 1 hora após, nessas 3 dosagens, o que a gente tem? Se eu tiver um ou mais valores de jejum entre 92 e 125, 1 hora maior ou igual a 180 miligramas por decilitro, ou 2 horas maior ou igual a 153 até 199, qualquer um desses critérios, um ou mais, eu tenho diagnóstico de diabetes gestacional. Se eu tiver um ou mais valores de jejum maior ou igual a 126 ou 2 horas maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, esse é diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E se eu tiver valores inferiores a 92 no jejum, 180 na primeira hora e 153 na segunda hora, essa paciente é considerada normal e, de um modo geral, pode-se encerrar essa avaliação, a não ser em casos muito específicos que a gente tem que avaliar cada caso. Agora, se a paciente não tem, se a região não tem disponibilidade do GTT para fazer novo teste aqui, o que se propõe é que ela repita a glicemia de jejum com as mesmas anteriores. E por que isso? Numa avaliação da Organização Mundial de Saúde, publicada em 2016, nesse documento, coloca o Brasil como região onde a gente não dispõe do teste oral de tolerância à glicose. É a minoria das cidades do nosso país que tem dessa tecnologia no serviço público. Então, é por isso que a gente propôs essa segunda guia baseada na repetição da glicemia de jejum na segunda metade da gravidez. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Que nesse caso, eu vou ter diagnóstico apenas em 86% dos casos. Eu estou perdendo 14% dos casos que ficam sem diagnóstico, que necessitam da sobrecarga do teste de glicose. Então, os gestores têm que estar cientes, estarem cientes de que a gente está fazendo diagnóstico, perdendo o diagnóstico, está fazendo o diagnóstico em apenas uma parcela da população. Bom, em termos de manejo, o manejo do diabetes na gravidez, ele se baseia em 3 grandes premissas. O controle glicêmico, a avaliação das repercussões finais e a resolução. Em relação ao controle glicêmico, o que a gente tem? A primeira intervenção, de uma maneira geral, é as intervenções relacionadas ao estilo de vida. Quando a gente olha na literatura, o impacto de se fazer orientações em termos de estilo de vida, que inclui a hora que a gente olha os desfechos maternos, não tem muita diferença em relação a taxa de hipertensão, taxa de parto cesárea, desenvolvimento de diabetes tipo 2 em longo prazo, trauma perineal, indução de trabalho de parto. O que se observa em termos de diferença é que um aumento na possibilidade de atingir as metas de peso pós-parto e redução de depressão pós-parto. Quando a gente olha os desfechos perinatais e da prole em longo prazo,
tem diferença em mortalidade perinatal, hipoglicemia neonatal e desfechos graves. Mas tem diferença na taxa, reduz a taxa de grandes para a idade gestacional e de massa de gordura neonatal. Então, alterações metabólicas aí no período neonatal. Olhando de uma maneira geral, apesar da gente em mortalidade, a gente tem impacto em alguns desfechos de morbidade. Então, vale a pena a introdução dessas orientações. E no que elas se baseiam? Orientação dietética, que pode ser feita de maneira individual para paciente ou em grupo, estratificada por índice de massa corpórea pré-gestacional ou pelo valor energético total diário, que é calculado através juntando todas as atividades desta paciente, idade gestacional, massa corporal. Então, é um cálculo grande em que se chega ao valor energético diário. É fracionado em 6 refeições ao dia e distribuído pelos macroelementos, em torno de 40% de carboidrato, 15 a 20 de proteínas, em torno de 30 de lipídios. Com a recomendação de uso moderado dos adoçantes, no máximo aí 6 sachês dias. E também, agora a gente já está partindo para o segundo documento, que é o documento de manejo, como que a gente faria essas orientações, né? Considerando se eu tenho ou não acesso ao profissional especializado, que seria o nutricionista. Se eu tenho a disponibilidade do nutricionista no serviço, se deve fazer avaliação e orientação individualizada para esse profissional, cálculo do valor energético diário total individualizado por cada paciente, condicional energético para o ganho de peso estimado, em torno de 6 consultas, que podem ser individuais ou em grupo. A inicial deve ser individual, com intervalo de 15 dias entre a primeira e a segunda, e passando a ser mensal a partir daí. A gente tem essa possibilidade aqui no nosso serviço, onde que todas as pacientes que entram para Casa do Novo, elas fazem uma consulta individual com a nutricionista, e em todos os a partir daí, elas são atendidas com um grupo de apoio, que é o GENDOB, por nutricionistas, serviço social, psicólogo e enfermagem, em que elas têm reforço dessas orientações. Em termos de viabilidade parcial, onde eu não tenho a disponibilidade do nutricionista naquela unidade de saúde, seja de atenção primária, secundária ou terciária, as orientações são feitas através dos profissionais de saúde em geral, com orientações gerais, orientação por nutricionista ou outro profissional capacitado por ela, consulta individualizada em grupos e pelo menos 3 visitas durante a gestação. Essa seria a proposta. Em termos de atividade física, o que a gente tem? Se você tem um profissional especializado, um fisioterapeuta, um educador físico, a orientação deveria ser personalizada com o acompanhamento desse profissional. Se não há disponibilidade desse profissional, ela seria executada pelas gestantes, seguindo orientações profissionais prévias da equipe de saúde em geral, que podem ser, por exemplo, uma orientação de programa de caminhada orientada, onde se orienta a prescrição de intensidade moderada, ou seja, o toque teste, a paciente taquicardiza, mas ela ainda consegue manter uma não intercortada, frequência de 5 a 7 dias por semana, com em torno de 30 minutos dia, e com os cuidados específicos. O acompanhamento e orientação profissional da equipe de saúde, hidratação antes, durante e após, ingestão calórica prévia, adequação de horários para evitar hipertermia, então evitar o dia, progressão gradual, orientações de sinais a necessidade de realização do exercício ou interrupção do mesmo, vestuário e calçados confortáveis. Lembrando que existem pacientes, por exemplo, pacientes de diabetes tipo 1, que tem vasculopatia, hipoglicemia, que existem orientações específicas para esse tipo de paciente. Então, ela tem que interromper a cada 30 minutos para fazer a avaliação de glicemia, ela tem que ter um aporte calórico prévio, ela tem que medir a intensidade desse exercício. Então, existem orientações específicas para cada tipo. Em termos de monitorização, onde se olha para a questão da disponibilidade de glicosimetria
para essas pacientes, né, do glicosímetro do aparelho. E, o que a gente tem proposto? Quando a paciente está em dieta exclusiva, né, em termos de monitorização domiciliar, e ela tem disponibilidade do glicosímetro das fitas, pelo menos um perfil diário de 4 pontos. Seria um jejum e as pós-prandiais de grandes refeições. Se ela não tem essa disponibilidade, precisa acessar uma unidade de saúde para fazer essa glicosimetria, que se realize pelo menos esse perfil de 4 pontos, mas não diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, para que a gente possa ter um olhar desse painel de glicemia e identificar desvios e intervenções posteriores. Agora, aquela paciente que já necessitou do tratamento farmacológico, quando ela tem disponibilidade do glicosímetro, um perfil diário de 6 pontos, e quando ela tem disponibilidade de acesso domiciliar, e sim, ela precisa buscar a unidade de saúde e se faça o perfil dos 4 pontos, tá? Nas unidades em si, nos seus retornos, nos contatos com as unidades para consultas, essas é uma grande janela de oportunidade de monitorização, e aí deve-se propor realizar a glicosimetria, os testes laboratoriais, a intervenção profissional e propor internação se hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Então, eles devem ser olhados como oportunidades de avaliação do controle. Bom, quais as metas de controle glicêmico durante a gestação? Existem várias propostas na literatura. O que a gente tem recomendado, as metas propostas pela American Diabetes Association, em que a glicemia de jejum seria abaixo de 95, 1 hora pós-prandial abaixo de 140, 2 horas pós-prandial abaixo de 120, podendo se optar por uma ou por outra em termos de esquema de monitorização. E aí, o que se coloca em termos de avaliação dessas metas? Seria considerado adequado aquela paciente em que tem menos de 30% dos valores anormais, média glicêmica, considerando aí principalmente o pós-prandial de 2 horas, junto com o jejum, menos que 120 mg por decilitro, e ausência de repercussões fetais, avaliadas pela ultrassonografia. Nesses casos, a conduta é manter o tratamento que está sendo feito naquele momento. Já quando a gente tem alteração desses valores, mais que 30% de valores anormais, uma média glicêmica acima de 120, e repercussões fetais, e aí nas repercussões fetais a gente tem que olhar muito individualmente para cada caso, qual a idade gestacional, quais pontos que estão alterados nesse perfil, o que a gente tem de gravidade, a gente vai decidir por métodos farmacológicos de controle glicêmico. E se já foi introduzido esses métodos farmacológicos, de adequação dos mesmos. Como que a gente vai utilizar esses métodos farmacológicos? A primeira escolha é a insulinoterapia. Sempre na gestação, a gente vai tentar mimetizar a produção pancreática de insulina, então a insulina basal e a insulina bolos, e aí a gente vai tentar fazer isso da maneira mais próxima ao fisiológico possível, com as insulinas que a gente tem disponível. Quais seria e por que a gente utiliza esse esquema basal? O basal vai tentar diminuir a produção pancreática, a produção hepática de glicose, então a glicogenólise, a neoglicogênese, e o bolus, ele previne os mundiais. A gente tem aí várias insulinas disponíveis. Então, em termos de basal, a gente tem a insulina NPH, que no Brasil tem disponibilidade, fornecida pelo SUS, que tem um início de ação aí de 2 horas com pico de 4 a 6. Então, ela faz esse tipo de curva, e é por isso que a gente tenta utilizar a múltipla para que a gente consiga interpretar esses picos e deixar um platô mais homogêneo. Em termos de análise de insulina, se tem liberada pela FDA a Detemir, tá? Que tem aí uma média de 12 horas, e existem outros análises de longa duração que ainda não são liberados
pelo FDA. E em termos de bolos, o que se viu é a regular, ela tem um início de ação em torno de meia hora com pico de ação de 2 horas, e tem-se disponível também as ultra rápidas, são a Lisp e as Aspart. As outras ultra rápidas ainda não têm liberação. Qual a grande diferença entre análogo e insulina humana? Quando a gente trabalha comparando, em termos de, dos análogos de rápida e ultralonga, para eficácia em redução, são mais eficazes em termos de redução pós-prandial, as longas são muito semelhantes. O grande benefício está aqui, que ambas têm um controle muito melhor em termos de redução de taxas de hipoglicemia em relação às melhoram a qualidade de vida, porque dão mais maleabilidade para essa paciente em termos de controle das suas refeições, de horário. Ganho de peso é muito semelhante, segurança é muito semelhante. Agora tem um custo, no Brasil, um custo muito mais elevado, disponibilização para a população. As ultra rápidas entraram para a medicação de alto custo recentemente, para a DM1, as ultralentas ainda não. Existem países em que esse custo é muito equivalente, então o acesso acaba sendo muito mais facilitado. Que tipo de esquema que a gente vai utilizar na gravidez? A preferência do esquema aqui é múltiplas doses diárias, tá? Diferente de fora da gravidez, que às vezes usa ponto único, a nossa preferência é de múltiplas doses diárias, justamente para mimetizar a produção pancreática e deixar platôs em vez de oscilações ao longo do dia. E existem vários esquemas que se pode utilizar, e isso depende muito do tipo de paciente que está se lidando, se é DMG, DM2, se é DM1, para cada um desses tipos, a gente acaba adequando o perfil dessa paciente. Então, por exemplo, uma paciente DMG, ela tem produção pancreática, então a gente utiliza disso, ela vai precisar muito mais de basal do que de bolos. Às vezes ela não precisa de bolos dela dar conta. A paciente de tipo 1, ela não tem produção endógena e a gente precisa fornecer de maneira muito semelhante, em termos de 50% de basal, 50% de bolo e totalmente distribuído ao longo do dia. Então, precisa individualizar de acordo com a necessidade de cada paciente. Tá? De uma maneira geral, o início de uma introdução de um tratamento é de 0,5 unidades por quilo dia e você vai subindo progressivamente à medida que essa paciente vai evoluindo em termos de idade gestacional, porque a resistência insulínica vai subindo, então a necessidade de insulina dela vai subir também. Tá? Então, dá para a gente montar vários esquemas e a escolha desses esquemas, eles dependem do tipo de diabetes. De DMG, a gente tem uma preferência para esse tipo de esquema e DM1 para esse tipo de esquema. Então, o que se faz é uma prescrição inicial e aí a monitorização intensiva de perfil glicêmico e o ajuste de acordo com esse perfil glicêmico. E esse ajuste ele é semanal, ele é a cada 15 dias no máximo, a depender da idade e do tipo de diabetes. Que alternativas que a gente pode ter? A insulina é primeira escolha, ela vai ser a primeira escolha no tratamento farmacológico. E os antidiabéticos orais, como que eles entram nessa história? Tá? Existem diversos tipos de antidiabéticos orais na literatura e disponíveis aí no comércio. O que se tem de uso na gravidez, principalmente, são as biguanidas, a metformina. A metformina, como que ela vai estar atuando? Ela aumenta o transporte de glicose no músculo esquelético e adipócito, diminui a absorção de glicose no trato gastrointestinal e aumenta a síntese de glicogênese e reduz a gliconeogênese. A gente pode usar aí diferentes posologias de acordo com a necessidade da paciente e sempre associados à refeição. Qual que é a preocupação que a gente tem em termos de metformina na gravidez, em termos de segurança? A eficácia dela é uma eficácia boa e parecida com o tratamento com insulinoterapia. Então, reduz ganho de peso materno, reduz taxa de hipertensão
tem uma redução em termos de idade gestacional do parto, isso leva para a resolução próximo do termo, hipoglicemia neonatal e neonatal severa, admissão em CTI neonatal. Não tem diferença em termos de glicemia de jejum e pós-prandial e HB glicada no terceiro trimestre, distócia de ombro e taxa de cesárea. Como monoterapia, os antidiabéticos orais conseguem sucesso isoladamente em torno de 66% das pacientes. Aquelas próximas aos 40% que não conseguem controle, aquela paciente que tem maior resistência insulínica. Então, um paciente elevado, com diagnóstico precoce, com comorbidades. E aí, mesmo que eu entre com ADO, eu vou precisar de suplementação de insulina. Perinatal. Estabelecida essa questão de segurança. Ela tem passagem livre placentária, não é considerada teratogênica. Hoje, o FDA mudou essa classificação, mas no momento da ainda se considerava como categorias e era classificada. Não tem diferença em desfechos perinatais, de uma maneira geral, como a gente já viu. A excreção láctea é muito pequena e a concentração plasmática, no RN, ela se normaliza em pouco tempo, extremamente baixa. O que se tem em termos de interrogação na literatura ainda é o segmento de longo prazo. O que se tem em termos de dados atualmente, que eles são provenientes principalmente de duas cortes que são acompanhadas na Austrália, em duas cidades, onde se observou que em torno de 7 a 9 anos a taxa de gordura abdominal e metabolismo é semelhante a crianças não expostas à metformina durante a gestação, mas num dos braços da corte, com 9 anos, observou-se aumento de peso, circunferência de braço e cintura e relação cintura-altura. E um outro trabalho que mostra um aumento de IMC aos 4 anos. Então, tem-se dúvida dos efeitos metabólicos em longo prazo. Essas crianças não chegaram na vida adulta, não se sabe os desfechos na vida adulta para essa prole expostos, e é por isso que ainda se tem dúvida em relação ao uso na gravidez, e por isso que ainda não é liberado pela FDA. Tá? Então, o que as sociedades falam sobre isso? De uma maneira geral, o EICOG, da Sociedade Canadense, a Federação Internacional de GO, colocam aí a insulina como primeira escolha e a metformina como alternativa que é possível usar. O NICE, ele que coloca até os ADOs como primeira escolha, parte daquelas pacientes que não conseguem controle isoladamente com o ADO. A SOGESP, a SBD, colocam como insulina como primeira escolha, e o grupo brasileiro do SBD, Brasgo, Ministério da Saúde e OPAS, considera também os ADOs como alternativa naquelas situações em que a paciente não tem acesso à insulina, então, às vezes em população de ribeirinha, ou que não tem maneira neurose, uma paciente que tem dificuldade de manipulação, que não consegue aspirar, enxergar, entender o como. Então, nessas pacientes em que eu não teria possibilidade de fazer o tratamento farmacológico com insulina, a gente optaria para metformina, e com esclarecimento de que não há segmento em longo prazo dessas proles, mostrando o risco-benefício registrado em pontuário. E numa outra situação, que seria aquela em que eu já estou com insulina, mas eu estou com altas doses de insulina e não atinjo o controle, e eu tenho a necessidade de reduzir a resistência insulínica dessa paciente para permitir que essa insulina haja. Então, nesses casos onde eu estou com uma dosagem, aí, estaria autorizado a utilização da metformina. Em termos de avaliação materna e fetal, o que a gente tem? Para a avaliação materna, a gente vai ter repercussões maternas, principalmente naquelas pacientes, porque é muito dependente de tempo e controle para que eu tenha
repercussões em órgãos maternos. Então, o que se propõe em termos de avaliação? HB glicada a cada trimestre, excepcionalmente, aí, em algum caso, pensar esse tempo de intervalo. Proteinúria, fazer inicialmente e em todos os trimestres nas pacientes que e a função renal vai acompanhar. Função tiroidiana inicial nos grupos de risco, e a gente entra os pacientes obesas, pacientes diabéticos tipo 1, precisam fazer função tiroidiana. Eletro, se sintomas cardiovasculares, se o paciente hipertenso, se ela já tem vasculopatia diagnosticada previamente. E fundo de olho, avaliação basal e, quando necessário, com sintomas. No diabetes gestacional, provavelmente não vai ter vasculopatia, então não vai ter retinopatia, teria necessidade. Como substituição de proteinúria de 24 horas, existe a alternativa da razão proteína creatinina, que ela mostra única, então ela facilita fazer isso em lugares em que a gente não tem acesso à proteinúria de 24 horas, e urgência também. Em termos de repercussão perinatal, a gente sabe que o descontrole materno leva a descontrole fetal e a hiperinsulinemia decorrente da hiperglicemia fetal vai levar a macrosomia, vai levar a aumento de metabolismo, aumento de demanda de oxigênio e pelo mecanismo de ligação mais estável da HB glicada com a dificuldade de liberação desse oxigênio para os tecidos, a gente vai ter aí, como consequência, a hipóxia e os desfechos perinatais relacionados ao óbito fetal e asfixia perinatal com uma taxa maior do que na população geral. Então, a gente precisa monitorar essas crianças, esses fetos, porque a gente tem um risco aumentado de óbito fetal, tanto em DMG, aí um risco relativo de 1,34% a 34% a mais, e das diabetes pré-gestacional, 4,5 vezes mais do que a vitalidade dessas crianças. E quem que vai merecer essa atenção especial? Isso é muito difícil de definir em diabetes metabólicos e pode estar associado ao mecanismo de insuficiência placentária das diabetes pré-gestacional. Então, esse trabalho de 2016, ele mostra foram feitas cardiotocografias em 1.404 pacientes, DMGs, abaixo de 40 semanas, que as pacientes de diabetes gestacional controlada com dieta e sem complicações secundárias, precisaria de mais que 445 cardiotocografias para determinar uma mudança de conduta. E não é resolução de gestação, é mudança de conduta, uma avaliação melhor, uma intervenção e, portanto, não se recomendaria. Já naquelas pacientes diabetes gestacional controlada com dieta, mas com complicações secundárias, por exemplo, a hipertensa, tem alguma comorbidade, isso cai para 161, e aquelas controladas com dieta e tratamento farmacológico, isso cai para 43. Se a gente associar com complicações secundárias, isso diminui mais ainda. Então, essas pacientes, elas têm indicação de investigação sistemática de vitalidade. Tá? Em decorrência de todas as modificações fetais, fisiológicos, a gente tem influência nos diversos métodos de avaliação fetal. Então, por exemplo, o perfil biofísico completo é preferencial a cardiotoco isolado, porque eu associo outros parâmetros biofísicos que podem estar influenciados pelo fator glicêmico, por exemplo, hiperglicemia no centro dos motoneurônios, então estimula a movimentação fetal, e aí a gente vê agudamente que aquele feto, ele está bem, mas ele está, na verdade, hiperglicêmico e pode ter outros mecanismos de hipóxia. Mas, de um modo geral, perfil biofísico completo, pré-gestacional e pacientes complicados, ideal que no terceiro trimestre seja feito, e naquela paciente diabetes controlada com medicação semanal. Os marcadores biométricos e de líquido, eles perdem aquela informação da insuficiência placentária, de falar, tem restrição, então esse é o feto de risco que eu tenho que monitorizar, porque eles são muito mais marcadores de descontrole metabólico
hipermetria menor, quando eu tenho um líquido aumentado, é redução metabólica, isso é me falando que esse feto ele está hiperglicêmico, está hiperinsulinêmico, então ele tem risco de hipóxia. E em termos de dopplervelocimetria, o que a gente vê? Que aquelas pacientes que não têm vasculopatia, elas não vão levar ao quadro de insuficiência placentária, então não adianta a gente ficar buscando Doppler de artéria umbilical. Na cerebral média, a gente pode ter flutuações de pH relacionado ao nível glicêmico, então eu posso ter hipóxia, e a gente não vai encontrar resposta nisso no Doppler de cerebral. E o ducto venoso, ele pode ser influenciado pela hipertrofia cardíaca e acidemia que esses fetos, principalmente os fetos gigas, vão ter. Então, o mecanismo de hipóxia, de uma maneira geral, não é insuficiência placentária. Por isso, a dopplervelocimetria não deve ser indicada como rotina. Onde a gente vai ter esse mecanismo de insuficiência placentária? Quando eu tenho vasculopatia. Que paciente que tem vasculopatia? Aquelas pacientes pré-gestacionais, tá? Principalmente de longa data, principalmente diabetes tipo 1, ou aquelas que têm alguma comorbidade associada, hipertensão, trombofilia, lúpus, etc. Tá? De uma maneira geral, o que se propõe? Biometria no terceiro trimestre, 28 semanas, para a gente ver o aumento das faixas de crescimento desse feto e ver repercussão, e em torno de 34, 36 semanas para determinar via parto, e a mortalidade 1 a 2 vezes por semana, geralmente a partir de 32 semanas, tá? Mas isso é individualizado, a gente tem que lembrar disso, porque a gente tem que olhar como um todo. Por exemplo, uma diabetes tipo 1 que está fazendo hemodiálise, é uma paciente de alto risco, eu tenho outros pontos a serem analisados para determinar intervenções. Em termos de resolução, podemos ter resolução principalmente determinada por alterações de vitalidade, ou programadas, de acordo com o risco. O que se tem em termos de resolução programada, quando se compara a conduta expectante com a resolução programada? Existe redução do peso ANC, diminuição da taxa de macrosomia e giga e de distócia de ombro naquele grupo em que se faz resolução programada. E quando a gente compara a taxa de cesárea, não tem diferença, tá? Eu programo essa resolução, coloco a gente para uma indução de trabalho de parto. Por quê? Aquelas pacientes que a gente leva para a conduta nas que teriam indicação de resolução programada, acaba tendo que resolver na urgência. Tá? Então, quais seriam as sugestões de resolução, de idades racionais? Aqui não tem trials, não tem revisões sistemáticas, e sim opiniões de especialistas para essas idades, opiniões de instituições. Então, por exemplo, a ICOB lançou a diabetes gestacional uma sugestão, e esse aqui deve ser o documento que a gente deve trabalhar o ano que vem, a Comissão Nacional de Hiperglicemia da FEBEM, onde a gente fala sobre o manejo obstétrico. Para a diabetes gestacional, aquela paciente com dieta, atividade física, sem comorbidade, e que só a mudança de estilo de vida controlou, ela traz o seu risco perinatal para muito próximo do grupo de pacientes sem esse diagnóstico. Então, dá para a gente levar essa gestação 30 e 41 semanas. Aquela que precisou de medicação para controlar, ou que tem alguma comorbidade associada, termo, tá? Então, em torno de 39 semanas. Aquela de difícil controle, pré-termo tardio ou termo precoce, a gente vai ter que individualizar o caso. E nas pré-gestacionais, mesmo aquelas não complicadas e bem controladas, idealmente em torno de 39 semanas, aquelas que têm vasculopatia, termo precoce, e as de difícil controle, pré-termo tardio ou termo precoce, de maneira individualizada. E via de parto. Via de parto, vai ter que, de uma maneira geral, olhar vários parâmetros associados. A gente sabe que paciente filho de mãe diabética, pela alteração de conformação, principalmente de espáduas, você tem uma taxa de distócia de ombro maior do que a população geral. Então,
Abaixo de 4 quilos, a via vai ser obstétrica, acima de 4,5 quilos, a cesárea eletiva. A via vai ser uma cesárea. A gente vai individualizar. E isso depende de o paciente está em trabalho de parto já ativo ou não está, qual o histórico obstétrico com fetos, com filhos do ser maior que 4 quilos, estatura. Então, existem vários parâmetros que devem ser analisados em conjunto para decidir a via de parto, mas, de um modo geral, a taxa de cesárea nessas pacientes é aumentada em relação à população geral. No intraparto, o que se deve preocupar é no controle glicêmico, principalmente para a gente conseguir dar a condição dessa criança nascer com uma glicemia mais estável e menor taxa de insulina endógena e evitar complicações de hipoglicemia e distúrbios hidrolatolíticos pós-nascimento. E isso deve ser controlado depende da insulina que a paciente está usando, você pode manter. De uma maneira geral, a grande maioria das pacientes não vão precisar de insulina durante o gasto energético intraparto aumenta de uma maneira tão significativa que a necessidade de controle com insulina diminui drasticamente. O principal preditor de insulina é se a paciente usava insulina durante a gravidez. Então, como a grande maioria controla das DMGs vai controlar só com métodos não farmacológicos, essas pacientes provavelmente não vão precisar de manejo intraparto, apenas uma monitorização. Então, controle com dieta, glicosimetria a cada mais ou menos 4 horas. Controle com insulina, aí a monitorização tem que ser a cada 1 ou 2 horas e a gente manejar através desses resultados. Tá? E um outro ponto importante é que o diagnóstico DMG ele é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de síndrome metabólica em longo prazo, tanto para a mãe quanto para a prole. Então, essa mãe e essas crianças, elas devem ser seguidas a longo prazo após essa janela da gestação. Sabe-se que em torno de 10% das pacientes com diagnóstico de DMG, elas vão fazer diagnóstico de diabetes mellitus na sua reclassificação pós-parto. Em torno de mais de 40% vão desenvolver diabetes tipo 2 em 20 anos. E a recorrência numa próxima gravidez de diagnóstico de DMG chega a próximo a 50%. A prole, a gente aumenta aí na vida adulta em torno de 2,5 a 4 vezes. Então, tanto mãe quanto criança devem ser seguidos no episódio gestacional e fazer rastreamento e fazer de manutenção de mudanças de estilo de vida para a gente estar evitando complicações em longo prazo e, consequentemente, reduzindo aquelas taxas de prevalência de diabetes e, consequentemente, os cardiovasculares e a mortalidade populacional. Então, o que a gente tem se faz uma reclassificação naquele momento da consulta pós-parto, que a paciente vem em torno de 2 dias para a nossa reavaliação, que se utilize dessa oportunidade de orientação, de explicação e de reteste dessas pacientes com glicemia de jejum ou GTT, a depender da disponibilidade do local, e que essa paciente seja avaliada, idealmente a cada ano, mas no mínimo a cada 3 anos, naquelas que são consideradas normais no reteste inicial. Lembrando aqui que fora da gravidez, a gente volta para os critérios diagnósticos de fora da gravidez, de diagnóstico de hiperglicemia. Quando a gente tem o GTT, face as dosagens de jejum em 2 horas pós-sobrecarga, jejum vai ser considerado normal quando o jejum abaixo de 100. Quando a gente tem jejum entre 100 e 125, e segunda hora abaixo de 140 é considerado glicemia de jejum alterada. Segunda hora entre 140 e 199 e ou 200 diabetes mellitus. Quando eu não PT, faço só com a glicemia de jejum e os parâmetros são menor que 100 normal, 100 a 125 glicemia de jejum alterada e a maior que 126 diabetes mellitus. Então,
diagnóstico, eu estou fazendo diagnóstico apenas em 65% da população, se eu não tiver o GTT. E isso tem que ser pactuado com o gestor tem que estar ciente dessa perda. Da linha de cuidado do diabetes de uma maneira geral, o que mudou em termos de olhar para esse cuidado é que a gestação como uma janela de oportunidade de prevenir a transmissão de doenças não comunicáveis e melhorar a saúde populacional, pelo grande impacto que se tem em termos de morbidade e mortalidade populacional. Então, esse grupo vem trabalhando aí há alguns anos, a gente já conseguiu pactuar essas instituições em conjunto em 2 documentos, e a gente vai partir para o 3º documento, objetivando justamente isso, a melhoria da assistência às mulheres com diabetes do nosso país.